Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês mais um setup. Nós vamos fazer testes aqui no Swing Trade, no gráfico diário em ações. Dessa vez nós vamos testar o setup do boi, que é um setup desenvolvido pelo Didi Aguiar, o grande Didi, famoso aí pelas agulhadas. Vamos ver qual foi o resultado deste setup, que é um outro setup, tá? Não é agulhada, é o setup do boi. Vamos ver qual foi o resultado dele nas ações aqui no Brasil durante os últimos 10 anos. Se você estuda análise técnica, com certeza você conhece o Didi, que é um dos analistas técnicos mais antigos do Brasil. Há muitos anos ele já trabalha e opera com análise técnica, foi um dos pioneiros a trazer essa técnica para o Brasil. E muita gente conhece apenas a agulhada do Didi, que é o mais famoso dos seus setups. Mas o Didi já trabalhou com vários outros sistemas. E ele fez um vídeo um tempo atrás com o pessoal da LS falando deste setup, que é o setup do boi. Na verdade, ele não dá um nome específico para esse setup, só que ele fica brincando do boi, que é o boi que pulou a cerca, o boi foi para cá, o boi foi para lá. Então eu acabei colocando esse nome aí de setup do boi. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição do vídeo. Então, se você quiser ver o próprio Didi falando do setup, explicando ali o operacional, é só você clicar no link que está na descrição e você vai ter acesso ao vídeo original, beleza? A ideia aqui foi pegar esse setup e fazer o teste nele em ações, no gráfico diário. Ou seja, testar esse setup para swing trade e ver se ele funciona para swing trade nas nossas ações. Eu fiz o teste aqui durante os últimos 10 anos. Bom, vou compartilhar com vocês. Primeiro, vamos ver como é que funciona o setup. Eu tenho aqui o gráfico de uma ação, nesse caso é a Eletrobras, e eu tenho três médias móveis. Eu tenho uma média vermelha, que é a média móvel de 3 períodos, todas elas são médias simples aritméticas, tá? Então eu tenho a vermelha, que é de 3 períodos, eu tenho um azul, que é de 8, e a verde, que é de 20 períodos. Quem já conhece aí o Didi Index, né, ou o índice Didi, já reconheceu que são as três médias da agulhada, né? Você pode colocar as linhas aqui no gráfico, que foi o que eu fiz, porque a configuração é utilizando as médias móveis, ou você pode usar também o índice Didi aqui embaixo e observar por ele, tá? A ideia aqui é o seguinte, a gente tem duas linhas que vão servir como se fosse uma espécie de canal, que vai ser a linha são as linhas mais longas, tá? Que vai ser a linha de 20 períodos, a verde, e a azul, de 8. Então, as duas mais longas vão servir como uma espécie de canal, a 20 e a de 8. A mesma coisa a gente pode ver aqui embaixo. A linha central, ela representa a de 8 períodos, e essa aqui de baixo representa a de 20 períodos. O nosso ponto de entrada vai ser quando a média de 3 períodos, ela entra dentro desse canal e volta, para pegar esse pullback aqui, tá? Tentar dar um zoom aqui, ó. Olha só, tem uma linha central, tem uma linha verde embaixo, a linha vermelha ela entrou dentro do canal, fazendo uma correção e depois ela volta e continua a tendência de alta. A ideia é pegar esse pullback. Aqui a gente vê no gráfico. As linhas aqui estão bem próximas. Não sei se está dando para ver. Então a linha vermelha ela entra aqui dentro do canal, tá? Entre a azul e a verde. Isso aqui é um pullback. Se a azul está por cima da verde, isso já indica uma tendência de alta, tá? Então ele entra aqui, faz um pullback, a gente vai pegar esse retorno. Então quando ele rompe a máxima desse candle que fez esse pullback, a gente vai entrar, tá? Então a gente vai esperar a média móvel de 3 períodos entrar dentro do canal, que é formado pela de 8 e de 20. A 8 tem que estar em cima de 20, tá? Indicando uma tendência de alta. E quando isso acontecer, é um pullback e a gente entra na máxima desse candle. Tá? Então a entrada foi aqui, ó, na máxima desse candle. Porém, a gente só vai fazer isso se o canal ele estiver abrindo, tá? Porque quando ele está abrindo, está indicando que a tendência de alta continua. Então, aqui embaixo eu tenho uma outra linha, que é essa linha verde, que ela está medindo a distância entre a distância do canal, né? A largura do canal, a distância entre a média de 8 e de 20 períodos. Tá? Então, essa linha aqui ela está medindo. Então, se essa linha ela está para cima, isso indica que a distância do canal está abrindo. Então, a tendência de alta ela continua. Se ela estivesse para baixo, se o canal estivesse estreitando, ela estaria para baixo, a gente não entraria. Tá? Essa é uma condição para indicar que a tendência de alta ainda continua. Bom, então nós entramos, vou afastar o zoom aqui.
tá? Assim fica melhor para ver, né? A ideia é pegar esse movimento aqui, ó, no Didi, tá? No índice Didi. É a linha de 3 períodos, entrar dentro do canal, fazer esse pullback e a gente pegar o movimento de alta. Então ele entra aqui, dentro, configura aqui um ponto de entrada, a gente entra no rompimento do candle, rompeu aqui a máxima do candle, a gente entra, compra. E qual que é a saída? A saída, ela é subjetiva, tá? Ele sugere vários tipos de saída. Como para fazer o backtest não tem como a gente configurar aqui uma saída subjetiva, né? A gente tem que escolher um tipo de saída e fixar ela. Eu escolhi a média móvel de 20 períodos. Se o preço ele perde a média móvel de 20, ou seja, se o candle fecha abaixo da média móvel de 20, a gente encerra a operação. Tá? Foi a saída que eu testei aqui, mas vocês podem testar vários outros tipos de saída. Então aqui foi a entrada e nós vamos ficar posicionados até aqui, até este candle. Este candle ele fechou abaixo da linha verde, abaixo de todas as linhas, na verdade. Então ele configurou uma saída do sistema, uma saída da operação. Então a gente sai logo na abertura do próximo candle. Acontece que logo nessa saída, isso aqui também foi um pullback. A gente pode ver aqui no DD Index, olha só, a média de 3 entrou dentro do canal de novo e quando ela começa a subir, ela rompe a máxima e já configura uma entrada, tá? Já configura uma entrada. Então a gente saiu e já entrou de novo, logo no rompimento aqui. A gente pode ver também olhando as médias móveis, ó. A gente tem as duas linhas, a verde e a azul, formando o canal. A vermelha estava lá em cima, ela entrou dentro do canal, fazendo um pullback, e no rompimento da máxima, a gente só não entrou no rompimento dessa máxima porque ele estava encerrando a operação nesse dia e ele não deixa, o sistema não deixa entrar e sair no mesmo dia, tá? Então ele entrou no dia seguinte, onde deu outro sinal, porque ele rompeu esse candle aqui, ó. Rompeu um segundo candle, então configurou um sinal aqui de entrada. Aí a gente compra novamente, a gente compra, aqui fez outro pullback, quem não estava posicionado poderia ter entrado aqui, olha só, a média vermelha entrou dentro do canal das outras duas médias, e aqui, quando sobe e rompe essa máxima, a máxima desse candle, a gente poderia entrar se já não tivesse entrado, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó. A média vermelha entrou dentro do canal, virou para cima, rompeu a máxima aqui, a gente entra, tá? E aí fica posicionado. Aqui embaixo deu outra entrada, para vocês verem que ao longo da tendência deu várias entradas. Ó, entrou dentro do canal e rompeu. Entrou dentro do canal e rompeu. A entrada seria na máxima desse candle dentro do canal, tá? Mas a gente já estava posicionado, ficamos posicionado até este candle aqui, ó. Este candle ele fechou abaixo de todas as médias. Fechando abaixo de todas as médias é um ponto de saída. A gente sai no dia seguinte, logo na abertura. Aqui ainda tivemos a sorte da saída sair no lucro aqui, né? Tem um gap de alta aqui. Então aumentou ainda mais o lucro. Já estava no lucro e com esse gap aqui, justamente no dia da saída, aumentou ainda mais o lucro. Essa operação, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, esse aqui é a movimentação. Deixa eu afastar. Ó, essa operação ela deu 41% de alta, foi uma operação longa, uma operação do tipo seguidor de tendência. Enquanto isso aqui estiver subindo e não perder a média de 20, a gente continua no trade, tá? É um sistema seguidor de tendência, que nesse caso aqui deu 41 e no outro trade deu, no primeiro trade deu 12%, né? 12% de lucro no primeiro trade, 41 no segundo trade. Isso aqui foi um violino, né? Nem precisava ter encerrado a operação, mas deu saída, né? Fechou abaixo, a gente sai, tá? Bom, como eu sempre digo aqui são só dois trades, não dá para avaliar um sistema olhando dois, três, meia dúzia de trades, né? A gente precisa de ter mais dados para avaliar se aquele sistema funciona ou não. Por isso que eu fiz um backtest e eu vou mostrar para vocês. Bom, são dois backtests. O primeiro é um backtest de 100 papéis do Ibovespa. Então eu tenho aqui 100 backtests, na verdade, né? Todos os 100 papéis que compõem o índice BXX ou IBRX, que é a mesma coisa, 100 papéis durante os últimos 10 anos. Então eu tenho aqui o resultado de qual teria sido, de como foi, né, operar esse sistema durante os últimos 10 anos. Por exemplo, Bradespar, que foi o primeiro papel, nós teríamos tido um lucro de 299% operando o Bradespar nos últimos 10 anos. Tá? Isso aqui multiplicaria o capital em 4 vezes. Né? Se você colocasse ali 100 mil, por exemplo, ia aumentar, você ia ganhar 300 mil em cima disso. Tá? Então ia quadriplicar o capital inicial. Foi o papel que teve
o melhor resultado. Depois Eletrobras com 247%, Gol 227%. Então tá ordenado aqui por resultado, né? Então todos esses papéis aqui ficaram positivos, tá? Até aqui, tá? Raiz não deu entrada, 0 operações. Então essa aqui é a quantidade de papéis que deu lucro, tá? Que o sistema deu lucro nos últimos 10 anos. E aqui embaixo a gente tem os papéis que deram prejuízo. A gente pode observar que, de fato, a maioria dos papéis, né? Nós temos muito mais papéis aqui que deram lucro com esse sistema do que papéis que deram prejuízo. Isso já é um ponto positivo para a estratégia. Na verdade, quanto maior for essa lista aqui, né, a proporção de papéis lucrativos em relação aos papéis que deram prejuízo, melhor para o sistema. Indica que o sistema é mais robusto. Além desse backtest, tem um segundo backtest que eu considero mais importante, que é o backtest de carteira, que simula o nosso operacional. Porque quando a gente vai operar, a gente não opera 100 papéis, não divide o nosso capital em 100, né? Geralmente a gente divide numa quantidade menor. Então, eu fiz aqui uma simulação, vou mostrar para vocês a configuração. Eu configurei assim, ó. Eu simulei 100 mil reais investido há 10 anos atrás neste sistema, operando todos os papéis do IBXX, ou seja, são 100 papéis, tá? A composição atual do IBXX. Mas não é que a gente vai colocar dinheiro nos 100 papéis, não. A gente vai colocar dinheiro apenas nos papéis que começam a dar entrada, tá? Todo o lucro ele foi reinvestido, então houve um reinvestimento do lucro. Eu considerei um custo de 0,04% por trade, por operação, tá? Então a gente vai pagar isso para comprar e para vender, tá? A gente vai pagar 2 vezes, uma para entrar na operação, outra para sair. E a entrada em cada trade é o seguinte, eu tenho lá 100 mil, então o primeiro papel do IBXX que deu entrada, eu entro com 10%. O segundo papel, eu entro com mais 10%, até acabar os 100 mil. Então eu consigo ficar posicionado em no máximo 10 papéis, tá? Porque sem papéis não tem jeito, né? Se algum outro papel do IBXX der entrada e todo o meu dinheiro estiver alocado, aí eu vou ficar de fora, porque acabou o capital. Tá? É assim que é na conta real, né? Não tem como participar de todas as operações. E a gente só vai voltar a entrar no próximo trade quando algum outro encerrar, sempre reinvestindo o capital. Então, essa foi a configuração. E o resultado a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então, nós temos aqui 10 anos de operações operando esse sistema com todos os papéis do IBXX. A gente consegue ver que no período de bear market o sistema já era esperado, né? O sistema não deu lucro, tá? Praticamente nenhum sistema operando na compra deu lucro durante o nosso bear market. Aí veio o bull market, o sistema surfou bem, teve um lucro bom aqui durante esse período. E esse período mais recente aí de segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022, a gente teve aproximadamente um ano de queda na bolsa, o sistema sofreu bastante, ó. Tivemos aqui uma queda, né, que devolveu boa parte dos lucros ao longo do período aí de um ano, tá? Foram muitos trades, foram 1.418 trades. A gente pode fazer vários tipos de análise aqui, tá? Inclusive, toda essa análise que eu estou apresentando aqui, essa é só uma análise superficial, tá? Só de apresentação do sistema. Se você quer operar em conta real, o ideal é você fazer uma análise mais profunda. E essa análise eu ensino no curso Estrategista Quant, tem um link aqui na descrição. Lá eu ensino a fazer o backtest, eu ensino quais métricas você deve avaliar, como testar a robustez daquela estratégia, como saber se aquela estratégia de fato vai funcionar na conta real, se aqueles números vão se reproduzir na conta real. Então, para fazer uma análise mais detalhada para operar em conta real, tem meu curso aqui na descrição, tá? Essa análise que eu apresento aqui é só uma introdução do sistema. Tem muito mais coisas para analisar depois, beleza? Uma das coisas que a gente pode olhar é a rentabilidade. Essa rentabilidade foi boa ou ruim? Eu tenho que ter um benchmark para saber se foi boa ou ruim. E o meu benchmark para uma carteira de ações é o Ibovespa. Então eu tenho aqui o gráfico do Ibovespa, tá? E o período testado foi de outubro de 2012 até hoje, outubro de 2022. Então, se a gente pegar esse período, a gente vai ver que a rentabilidade, eu já tinha até feito a continha aqui, eu perdi a continha, vou fazer de novo aqui, ó. Então, olha só, lá em outubro de 2022, a cotação estava em torno de 59 mil pontos e hoje 117 mil. Então, 117 dividido por 59, olha só, o nosso Ibovespa ele subiu 98% em 10 anos, 98%. Então o sistema ele tem que dar um lucro no mínimo de 98%.
E olha só, essa rentabilidade ela foi de 191%. Tá? Então, o nosso benchmark, que é a bolsa, o nosso benchmark subiu 98%, enquanto que o sistema nos entregou 191% de lucro. Ou seja, foi o dobro, né? Arredondando aí, foi o dobro da rentabilidade. Então, foi uma rentabilidade boa. Tá? Foi uma rentabilidade boa. E tem várias coisas que a gente pode olhar. Por exemplo, o drawdown. Tá? O drawdown do sistema foi um drawdown de 33%. Tá? É um drawdown alto, né? A gente vê que teve essa queda aqui, embora essa queda seja maior financeiramente falando, em termos percentuais, essa queda aqui foi menor, tá? Porque a proporção aqui, em relação ao dinheiro que tinha na época, foi maior do que essa queda aqui, tá? Então, percentualmente, essa queda foi maior 33%, mas em financeiro, essa daqui foi maior. E é uma queda considerável, né? 33 eu acho uma queda grande. É um ponto negativo aí do sistema. É um sistema lucrativo, mas é um sistema que sofre um drawdown grande. Embora tem como a gente melhorar isso daqui. A gente pode adicionar filtros, tem uma série de coisas que a gente pode fazer aqui no sistema para melhorar esse resultado, tá? Bom, foram feitos 1.418 trades, isso é muito bom. A gente tem uma significância estatística muito boa, tá? Quanto mais trades a gente tiver aqui, mais seguro é aquele backtest, né? Mais certeza a gente tem que o backtest ele tem alguma representatividade. O que mais? Trade médio, isso aqui também é interessante, ó. Em média, os trades eles duram 11 candles, tá? 11, o que vai dar aí mais ou menos 2 semanas, né? Isso aqui esses candles são candles diários de dias de pregão, né? Então são dias úteis. Então isso aqui dá um pouco mais de 2 semanas, 2 semanas e meia. Esse é o tempo médio de duração dos trades, tá? Tempo médio de duração. Então, quem gosta de operar com essa periodicidade, isso aqui fica legal. Taxa de acerto 30%, 31%, né? 31% taxa de acerto. É normal para seguidor de tendência. Seguidor de tendência geralmente tem taxa de acerto baixa e payoff alto. E de fato o payoff é bem alto, mais de 3, tá? 3,11 é um payoff bem interessante. Enfim, tem outros dados aqui, depois vocês podem pausar o vídeo, olhar um por um aqui. Mas é um sistema interessante, tá? Eu não gostei muito foi dessas quedas, tá? Ele tem um drawdown bem, achei o drawdown bem acentuado, tá? O número de operações é alto, tem gente que gosta de operar bastante, de gerar bastante, esse sistema atende. Tem gente que gosta de operar pouco, aí já não vai gostar desse sistema por causa do número de operações. Mas é aquele negócio, né? Não existe sistema perfeito. Cada sistema tem seus prós e contras, cada pessoa escolhe de acordo com o seu perfil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos aí que gostam de investir na bolsa. E eu vou deixar um card também de uma playlist com várias outras análises de dezenas de outros setups, tá? Tem setup aqui para swing trade, tem para position, tem uma playlist só de swing, outra só de position, outra só de cripto, outra só de commodities. Então, assim, tem setup para tudo quanto é coisa aí que você imaginar, beleza? Muito obrigado e até mais.